Olá pessoal, boa tarde a todos, sou o Dr. Gustavo, médico anestesista. Estou aqui para dar continuidade àquele módulo de válvula aórtica que a gente inicialmente falou sobre a sonoanatomia da válvula aórtica utilizando o eco transesofágico e depois comentou de maneira mais profunda sobre o quadro de estenose aórtica. Hoje, dado que a gente já fez essa base teórica, esse apunhado, a gente vai pular diretamente para insuficiência aórtica, para não tomar tanto tempo de vocês e auxiliar aí no intraoperatório ou no perioperatório do seu paciente. Então, na aula anterior, a gente focou em 3 aquisições de imagens principais. Aquela imagem do esôfago médio, de eixo curto da válvula aórtica, que a gente obtém em torno de 45 a 50 graus, onde a gente tem um corte transversal da válvula, que a gente consegue visualizar os 3 folhetos e ver se realmente ele é uma válvula tricúspide, né? Que a gente tem o folheto não coronariano, o folheto relacionado à coronária esquerda e o folheto relacionado à coronária direita. Aqui a gente tem uma boa imagem de caráter mais qualitativo da nossa válvula. Como que estão as aberturas das cúspides, se ela abre um pouco, abre muito. E depois a gente foi direto para uma imagem de esôfago médio, agora é eixo longo, tá? Que a gente obtém em torno de 125 a 130 graus, a depender da anatomia do paciente. Onde a gente tem o folheto inferior sempre sendo aquele folheto relacionado à cúspide da coronária direita e o folheto superior aí fica indeterminado. Ele pode ser tanto folheto não coronariano quanto folheto relacionado à coronária esquerda, a depender de como você posicionou o seu probe. Tá? E aqui a gente consegue fazer boas imagens de Doppler color, tá? E por último, aquela imagem que é que a gente menos tem aptidão no nosso perioperatório, que é a do esôfago, a imagem do transgástrico profundo, onde a gente tem um alinhamento do início do nosso probe com a via de saída e a válvula aórtica. Então essa aqui é a imagem perfeita para a gente fazer o Doppler contínuo, tá? Que é aquele Doppler que tu não precisa setar um ponto, ele vai pegar o ponto de menor estreitamento e vai fazer uma onda, aquela onda achurada, aquela onda densa no seu interior, tá? Então boa onda para avaliar a válvula aórtica. Nos quadros de insuficiência, a gente vai seguir aquele mesmo binômio, fazer uma avaliação qualitativa inicialmente e depois fazer uma avaliação quantitativa. Por fim, juntar essas informações e determinar a severidade aí da nossa doença. Na estenose aórtica, a gente tinha uma avaliação entre leve, moderada e grave. Aqui na insuficiência aórtica, vocês vão ver que a gente fala se ela é grave ou ela é leve, tá? A gente não tem esse grau intermediário. Então, primeiro na avaliação visual, o que a gente vai ver? A anatomia estrutural dessa válvula, se ela é bicúspide ou tricúspide, se tu tem alguma persistência de calcificação dentro dessa válvula, como que está o movimento dela, né? Se ela tem uma boa abertura, se ela não tem, ou se ela abre e não consegue fechar totalmente. Se você tem uma dilatação do teu ventrículo esquerdo, isso indica que a doença ela está se desenvolvendo de maneira mais crônica, né? Lembrando que ali na estenose, que a gente tinha uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, também indicava já uma cronicidade dessa doença. Aqui na insuficiência a gente vai ver uma dilatação dessa câmara, né? Porque imagina, tu está recebendo volume adicional toda vez que tu tem um ciclo, né? Então aquela câmara ela vai distendendo ao longo do tempo. Já na avaliação quantitativa a gente vai falar de algumas coisas. Primeiro da vena contracta, tá? Vou explicar um pouquinho, mas é o menor estreitamento ali do fluxo que a gente tem imediatamente antes da válvula aórtica. A gente também vai ver um pouco sobre o fluxo reverso na aorta abdominal. A gente não deve ter refluxo diastólico na nossa aorta, né, abdominal. Até na aorta proximal, ali na aorta ascendente, a gente tem um leve refluxo, um fluxo diastólico, mas de maneira geral, na aorta abdominal proximal, esse fluxo já não deve existir. Então, se ele for holodiastólico, ele indica uma severidade já da insuficiência aórtica. A gente vai ver a relação do jato da insuficiência com o calibre da via de saída. Se esse jato da insuficiência ele compor praticamente toda a nossa via de saída, a gente já vai estar falando de uma doença grave. Aí, utilizando o Doppler, né, eu sempre gosto de lembrar que se eu demorei para compreender nas aulas, não era muito claro, que o Doppler contínuo a gente vai estar usando para válvula, podemos dizer, e para o Doppler pulsátil, pulse wave, a gente vai estar utilizando para a via de saída do ventrículo esquerdo, que é onde a gente consegue setar um ponto determinado, tá bom? E importante, a profundidade desse jato, muita gente gosta de ver, nossa, o jato ele foi até o interior do ventrículo esquerdo. Esse dado ele não vai trazer uma avaliação de boa acurácia para a gente determinar a severidade da nossa doença, tá? Então, são outros fatores e não a profundidade do jato que a gente vai utilizar. Falando primeiro, então, agora nessa imagem que vocês vão ver o esôfago médio, eixo longo da válvula aórtica, é o ponto de separação E. É o quê? O fluxo que está sendo feito, isso aqui é a nossa válvula aórtica, o fluxo de regurgitação que está sendo feito,
ele acaba empurrando o folheto anterior da nossa válvula mitral e ele aumenta esse espaço que tu tem entre o septo interventricular e aqui o ponto comissural do teu folheto anterior da válvula mitral. Então, quanto mais intenso for esse refluxo, mais ele vai empurrar o folheto da válvula mitral e maior vai ser esse espaço, tá? Vocês vão ver aqui a imagem de como esse fluxo, ele é um fluxo excêntrico, né? Ele não é concêntrico, aqui ele é um fluxo excêntrico e ele acaba sendo jogado diretamente para o folheto anterior da válvula mitral. Uma forma de fazer isso seria uma medida simples aqui, tá? Desse nosso diâmetro, mas para ser de uma forma um pouquinho mais acurada, o que a gente pode realizar é utilizar o modo M. Lembra que eu já comentei para vocês sobre o modo M para ver o modo M mais color, mas aqui a gente pode fazer um modo M para ver esse ponto de separação, o ponto E, tá? Então você tem a incursão aqui, você tem primeiro o septo, né? A imagem do septo, a imagem densa no modo M. Aqui você tem essas ondas que se movimentam, então elas indicam o movimento do folheto anterior da tua válvula mitral, e depois você tem esse espaço de menor estreitamento entre o septo e o folheto anterior, e aqui você faz essa medida, tá? A gente não vai focar muito em valores aqui, mas para você compreender, quanto mais estreito for, maior vai ser o indicativo de severidade da nossa doença, tá bom? Agora, outra coisa que esse próprio jato excêntrico na válvula mitral pode ocasionar é uma agitação desse folheto anterior, né? Então você vê que o folheto ele parece que ele samba dentro do nosso ventrículo esquerdo. Então, observem aqui nessa imagem da direita. O fluxo que está vindo aqui está vindo a via de saída, tá? O fluxo que está vindo aqui, ele está perturbando o movimento do teu folheto anterior da válvula mitral. Se a gente observa sem o Doppler agora, fica um pouco mais óbvio que o folheto ele samba aqui na sua parte interna, tá? Então, mais um indicativo. Isso que eu falei, são aqueles pequenos detalhes que a gente começa a compreender assim que a gente bate o olho, já pode estar indicando algum grau de doença. Agora, observem aqui esse jato de regurgitação, né? Observem que esse jato está agora sendo direcionado mais para a região do septo, né? Nem tanto para a região do folheto anterior da válvula mitral. Uma forma de a gente estimar a severidade da doença é você o quanto esse jato que está sendo jogado aqui para a via de saída, ele preenche a via de saída. Qual o percentual de espessura do jato em relação à medida da via de saída? Novamente, aqui a gente poderia fazer uma imagem simples, né? Uma medida em que a gente faz a aferição direta aqui desse calibre e uma aferição direta da medida da via de saída. Mas, para a gente ficar um pouquinho mais objetivo na nossa avaliação, novamente a gente volta com aquele modo M. Agora observe que a gente fugiu um pouquinho aqui do folheto da válvula mitral para não ter aquela perturbação de fluxo, e a gente vai observar qual que é a medida do nosso jato de regurgitação em relação à espessura total da nossa via de saída. Se esse jato compor um valor superior a 65%, você está falando de uma doença grave, tá? Observem a diferença desse jato, que ele parece ser uma medida inferior a 65%, né, de todo o segmento, com este jato, que eu até apresentei na aula anterior. Veja como esse jato preenche quase toda a via de saída. Então aqui certamente a gente está falando de uma insuficiência aórtica grave. Nitidamente, tu bate o olho e tu já consegue notar uma diferença, né? Um jato que ele preenche aqui provavelmente é em torno de 50%, até menos, e aqui um jato que preenche quase toda a nossa via de saída, tá? Algumas vezes a gente consegue compreender esse jato de uma maneira mais fácil, nessas imagens que principalmente você adquire na internet, mas se você conseguir utilizar o QRS associado ao seu exame de ecotransesofágico, você vê que você tem o complexo QRS, então do QRS para frente, ali logo de maneira inicial é o fluxo que está sendo feito na sístole, e depois você tem um fluxo de recolhimento, né? Então, anterior ao QRS, é o fluxo diastólico. Então aqui você consegue precisar que aqui nós estamos falando do jato diastólico, o jato regurgitante. Outra forma, agora mais objetiva de a gente avaliar esse nosso grau de doença, é a medição da vena contracta. Eu especialmente gosto muito disso,
dessa forma, porque é uma forma fácil, uma forma mais acessível a todos. Você faz aquela imagem do esôfago médio, eixo longo, que é uma imagem muito rica de informação, você utiliza apenas o Doppler Color, então tu não precisa de ferramentas como o modo M, o Doppler contínuo, que às vezes atrapalham nesse início de exame, né? E com a vena contracta, ou seja, a medição do menor ponto de estreitamento logo antes da tua válvula aórtica, qual que é esse menor ponto? Você faz a medição desse jato. Se um valor for maior que 0,6 centímetros, você está falando de uma doença grave, tá? Porque ele tem uma relação muito boa com o orifício regurgitante. Tá bom? Aquele orifício que está realmente gerando a doença, permitindo esse refluxo diastólico, ele vai formar esse jato que a gente mede na vena contracta. Então, o jato de menor estreitamento, um pouquinho antes aqui da tua válvula, você vai fazer uma medida direta, e se esse jato for maior que 0,5 centímetros, você está falando de uma doença grave. Tá? Qual que é aqui o único problema? Você tem que ter um jato concêntrico, né? Jatos excêntricos eventualmente dificultam essa medida e podem até tirar a acurácia do método, né? Então você vê aqui a área do jato de maneira geral, né, muito mais larga, porém a vena contracta, aqui ó, logo a válvula aórtica aqui na sua inserção, logo o menor ponto de estreitamento foi feito a medida, tá? Outro caso aqui para vocês verem, esses são todos jatos concêntricos para facilitar a medida. Então, se o seu jato for concêntrico, rapidamente você consegue estimar a severidade da sua doença. Olha esse aqui, perfeito a imagem, né? Vê que esse aqui é um jato concêntrico, ainda assim faz uma perturbação aqui do folheto anterior da sua válvula mitral. E lembra que eu falei, muita gente gosta de ver, nossa, esse jato está muito profundo, está chegando lá no teu ventrículo esquerdo, né? No interior do ventrículo esquerdo. Só que depender das pressões que você está utilizando aqui das câmeras, as doenças estruturais que você tem associado, essa medição perde muito a acurácia, tá? Essa medição de profundidade. A da vena contracta mantém uma boa acurácia. Agora, outra coisa muito importante, que também não é de difícil realização, é você fazer a medida do fluxo diastólico reverso lá na tua aorta. Então, que nem eu falei anteriormente, a tua aorta, na parte proximal ali da aorta ascendente, existe um fluxo diastólico natural, tá? Um fluxo pequeno, porém ele existe. Porém, conforme você avança na sua aorta, lá já na região abdominal, esse fluxo ele deve ser praticamente inexistente. Então, se ele aparecer, e principalmente se ele for holodiastólico, você está falando de uma doença grave. Então, olha só, quais são as duas formas de a gente entender essa imagem? Importante, às vezes a gente joga as imagens nas aulas, mas não explica como que tu interpreta isso, né? Então, muito importante. Aqui você tem a sua aorta e você tem a inserção do início do seu Doppler contínuo, né? Ó, imagem achurada, grande chance de estar falando de Doppler contínuo. Até é feio falar achurado, né? Porque o que significa? É a quantidade de hemácias que está passando pelo aquele teu feixe de Doppler, né? Então, quanto mais achurado, maior a quantidade de hemácias que está passando ali naquela região. Então, você vê, sempre que volta para o início do probe, significa que é algo negativo. E sempre que você está indo em direção à linha, né? Ela surgiu e ela está caminhando, você está fazendo um fluxo positivo. Então, a aorta está passando aqui e essa seria o sentido natural do sangue. Só que o sentido natural do sangue está indo mais em direção à origem do teu probe. Então, o fluxo sistólico ele é um fluxo negativo, que é o que a gente pode verificar aqui. Ó. Você tem o QRS, fluxo sistólico, né? Como está falando de aorta abdominal, tem um leve delayzinho para chegar ao sangue. Então, você tem o QRS, sístole, um fluxo sistólico. Por quê? Porque o sangue está vindo daqui para cá, ele está indo mais em direção à origem do probe. Fluxo negativo, e depois que você tem, na fase de diástole, um fluxo positivo, que é o sangue vindo agora daqui para cá, então ele está indo nessa direção. Praticamente com pico, né, logo no início, e depois se mantendo durante toda a diástole. Então fazendo um fluxo reverso na aorta, classificação de doença grave, insuficiência aórtica grave. Aqui para vocês agora terem com legenda, né? Aqui é um fluxo sistólico muito mais presente, mas a manutenção aqui de um fluxo diastólico holodiastólico, né? Durante toda a diástole, indicativo de doença grave. E aí, professor, você não vai falar daquela imagem imagem do transgástrico profundo, que é uma imagem difícil, a gente tenta treinar, ela não vai ser útil aqui? Vai sim.
Agora a gente vai falar de tempo de meia pressão. Essa expressão em português nem é muito utilizada, é mais o half time pressure, né? Que é o quê? Imagine que você tem uma mangueira, certo? Com um furo na ponta. Mesma analogia da mangueira da aula anterior. Se eu tento, com uma jarra, colocar água dentro dessa mangueira, quanto maior a boca da tua mangueira, mais rápido aquela água que está sendo jogada da jarra vai entrar pela mangueira novamente, certo? E quanto menor for a boca da tua mangueira, mais difícil vai ser, vai demorar mais tempo para que tu consiga encher novamente essa mangueira, tá bom? Basicamente um funil, né? Quando o funil tem a sua boca interna muito estreita, vai demorar muito tempo para tu conseguir jogar aquele líquido pelo teu funil. Já se o funil tiver uma base muito larga, rapidamente aquele volume vai entrar dentro do teu funil. Então aqui é o mesmo pensamento. Se a tua insuficiência aórtica, se a tua lesão tiver uma boca muito larga, se for um jato muito presente, ele vai rapidamente preencher ali o espaço que ele deve preencher, que nesse caso é o ventrículo esquerdo. Então, valores temporais menores que 200 milissegundos vão indicar uma doença grave. Como é que a gente faz? A gente obtém aquela imagem transgástrica profunda, alinha o nosso eixo aqui com o ápice do ventrículo esquerdo, passando pela via de saída do ventrículo esquerdo, utiliza o Doppler contínuo e você vai obter essa onda de fluxo. Você seta aqui com o seu calque, ele vai fazer essa medida automática, aqui é só um descritivo para vocês entenderem, e ele vai conseguir compreender quanto tempo demorou para ter um decaimento até metade da sua pressão aqui de fluxo, tá? Então, ele vai calcular exatamente se esse valor for menor que 200 milissegundos, se for rápido esse decaimento, significa que você tem uma doença grave. Então, aqui seria basicamente como a gente faria a aferição com o nosso ultrassom mesmo, né? Vê que ele tem aqui, ó, o pH time, aqui de 395 milissegundos. Então, aqui é um valor superior a 200 milissegundos. Demorou mais para esse fluxo se estabelecer. Então significa que provavelmente a doença não é tão intensa. Tá? É o pensamento do funil na nossa cabeça. Isso aqui é um acessório na nossa investigação. Baseado como você fez a inclinação do teu eixo aqui de aferição, como você fez a aquisição da sua imagem, pode ter variações grandes, tá? Então, ela é, de certa forma, operador dependente. Por isso que ela não é a medida que você vai usar para definir a tua doença, já sim uma medida acessória para tentar entender o que está acontecendo ali na sua válvula. Pessoal, então, baseado naquelas mesmas imagens que eu falei, 45 graus, esôfago médio, eixo curto, você consegue avaliar a parte mais qualitativa. Aí tu migra para o esôfago médio, eixo longo, 125, 130 graus, você consegue fazer vena contracta, você consegue ver a relação da espessura do jato com a relação de via de saída. Tentem treinar, fazer o uso do modo M associado ao Color para conseguir compreender ali a espessura do jato. Você consegue ver a perturbação do seu jato lá na tua válvula mitral, no folheto anterior, se está tendo alguma perturbação de movimento. Você consegue fazer aquela medida do ponto E, que você tem um alargamento basicamente da distância ali da parte inicial do teu folheto da válvula mitral, do folheto anterior, com a ponta do septo, ou seja, o jato está basicamente empurrando aquele folheto da válvula mitral para dentro, para fora da tua via de saída, está alargando aquele espaço. Então, uma imagem muito rica, e você pode medir a vena contracta, que vai te trazer dados absolutos sobre o grau de regurgitação que você tem. E à medida que você consegue explorar ainda mais o teu eco, você pode ir lá para a tua aorta abdominal, na região proximal, ver se tem um refluxo diastólico. Eu já tive alguns casos que isso me salvou, porque as imagens eram muito difíceis. Era um paciente que tinha já diversas calcificações, ele tinha uma abordagem na válvula mitral anteriormente, eles precisavam saber se ele tinha algum grau de regurgitação, se ia ser realizada uma dupla troca, as imagens não estavam claras ali naquele esôfago médio eixo longo, então eu fui lá para a aorta abdominal e já vi se tinha refluxo diastólico, porque isso já determinou para mim que provavelmente tinha uma doença grave na aorta. Então eu já fui com aquela informação e consegui compreender melhor os achados que eu estava tendo, tá? E por último a gente pode utilizar então a imagem do transgástrico
avaliar aquela pressão de decaimento, né? A pH time, o tempo de meia pressão, para ver se está rapidamente ali equalizando as pressões entre as duas câmeras e esse furo é muito grande dentro da tua válvula. Então são medidas acessórias, que nem eu falei, às vezes está muito difícil de fazer a aquisição qualitativa, entender a vena contracta, porque ela é muito excêntrica, aí você tem essas outras maneiras de estimar a doença. O importante é treinar, às vezes até naquele paciente coronariano, que não tem tantos achados de válvula, você começar a aplicar os Dopplers para ver os resultados normais num paciente com uma boa anatomia, para quando tu realmente precisar, tu ter essas ferramentas em mão. Pessoal, fico à disposição, sempre deixo o meu contato ali profissional embaixo, se vocês tiverem qualquer imagem que vocês queiram discutir, a gente já pode discutir ali mesmo e trazer até para fazer um bate-papo aqui durante as aulas. A gente encerra agora o módulo basicamente de válvula aórtica, a gente vai migrar para a válvula mitral. Você lembrando que esse canal não vai ser só destinado a eco transesofágico, né? A parte cardiológica, a gente vai falar também de eco transtorácico, de bainha do nervo óptico, algumas medidas auxiliares do eco no manejo hemodinâmico do nosso paciente. Valeu, um bom estudo para vocês, pessoal.